Hoje vamos ter a terceira aula de Física 2 e o tema é equilíbrio e elasticidade de corpos. Então, para fazer uma conexão com as duas primeiras aulas, que foram basicamente sobre gravitação, vamos voltar um pouco antes, ou bem antes da época de Copérnico e Galileu, e vamos voltar a Arquimedes. Né? Arquimedes, talvez o primeiro físico da história, disse, ou pelo menos é atribuída aquela frase de dai-me um ponto de apoio que eu levanto o mundo, né? Para explicar o poder de algumas máquinas simples, no caso, as alavancas. Então, certamente, isso aqui é uma situação que é muito hipotética, porque cadê o ponto de apoio para você erguer a Terra, o mundo, como Arquimedes dizia? O que ele queria dizer com isso, na verdade, não importa a massa, dependendo do ponto de apoio, eu posso criar um sistema que pode erguer essa massa, ok? Isso, evidentemente, que a força, peso e uma massa tem a ver com a atração gravitacional da Terra e, bom, e qual que é a força sobre este mundo aqui? Isso é apenas uma parábola. Uma coisa que Arquimedes não comentou, ou não se preocupou, é que, esta alavanca tem que ser extremamente rígida, dura, forte, sofrer tensões enormes para poder levantar o mundo. Então, a primeira parte da aula vai ser sobre equilíbrio, exatamente porque o problema da alavanca é um problema basicamente de equilíbrio, de forças e torques. E a segunda parte da aula, nós vamos falar um pouco de elasticidade dos corpos, e aí a gente, de novo, volta à questão de, quão forte, quão resistente tem que ser uma alavanca para suportar certas tensões, como no caso aqui, para Arquimedes levantar o mundo. Então vamos à primeira parte da aula. E aí, como eu voltei no tempo, para fazer o link entre esta aula e as anteriores, vamos voltar um pouco também no conteúdo. Então, esse aqui é um velho conhecido de vocês, o bloco inclinado. Então, no bloco inclinado, num plano inclinado. Então, eu tenho o plano inclinado, o bloco aqui. Vocês já sabem que eu tenho a força-peso do bloco, a componente ao longo do plano inclinado é mg seno θ, a força normal é n mg cosseno de θ, e aqui a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Muito bem, então eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é o ângulo máximo para o bloco não se deslocar? No caso, significa deslizar. A, para o coeficiente de atrito estático igual a 0,57, que é o caso aproximadamente de aço sobre aço sem lubrificação, sem um óleo lubrificante. E B, para μ igual a 1,73, que é, por exemplo, o coeficiente de atrito de silicone sobre plástico, sobre uma superfície de plástico. Olhando pelo Google, dá para notar que existe uma lenda urbana de que μ não pode ser maior que 1. Isso é bobagem, ok? Então vamos lá. A solução, simples. A força de atrito tem que ser igual a componente da força da força-peso ao longo do plano inclinado. As duas têm que se contrabalançar. Né? Caso contrário, se esse componente for maior do que a força de atrito, então o bloco se desloca, ou seja, desliza. Eu corto, então, mg dos dois lados, eu chego que o coeficiente de atrito máximo é igual à tangente do ângulo do plano inclinado. Ok? Então, dado o coeficiente de atrito, que é uma propriedade conjunta dos dois, do corpo e da superfície, eu encontro que para 0,57 esse ângulo aqui é de 30 graus. Por 1,73, o outro coeficiente de atrito, esse ângulo é de 60 graus. Certo? Depende. Depende porque observem a forma deste bloco. Ele é mais alto do que largo. Então, se eu olhar para a situação de
60 graus, né? Aqui a superfície de plástico, esse bloco aqui de silicone, nós observamos que a força-peso, né? que é uma força aplicada aqui no centro de massa, está para fora da base do bloco. Então, o que acontece? Essa força exerce um torque, né? Que vai fazer com que o bloco tombe e, eventualmente, deslize um pouco. Tá? Então, o bloco sim se desloca, tá? Por causa da forma dele, da posição do centro de massa dele. Se a inclinação for muito grande, a força de atrito estático ainda equilibra a componente da força-peso ao longo do bloco, mas esse bloco fica estável, parado, se ele estiver nessa posição. Porque observe agora que, se eu olhar para o vetor de força-peso aqui a partir do centro de massa, ele ainda está para cá da base. Ele não vai tombar assim. Mas nessa posição, ele tomba. Tá? Então, a aula de hoje é sobre questão de equilíbrio entre, também, equilíbrio da força-peso e equilíbrio do torque, dos torques devido a forças externas. Formalizando isso um pouco mais, esse nosso problema aqui. Um corpo rígido, que nem aquele bloco, está em equilíbrio se o momento linear P e o momento angular L têm valor constante. Essa definição não exige que o corpo esteja em repouso, ok? Ou seja, P e L não são necessariamente zero, mas sim constantes. Se agora, além disso, P e L, né, o momento angular e o momento linear forem de fato zero, nulos, então nós temos o que a gente chama de equilíbrio estático. Okay? E a maior parte da aula aqui vai ser sobre essa condição de equilíbrio estático. Aí, voltando a essas equações que vocês já conhecem do curso de Física 1, né, a translação do centro de massa de um corpo, né, eu tenho aqui, é regida por essa equação aqui, em que a variação do momento linear é igual à somatória das forças externas e a rotação em torno do centro de massa, né, essa segunda lei de Newton para o movimento de rotação, vai ser comandado pelo somatório dos torques devido às forças externas. Okay? E as condições de equilíbrio são essas, que a somatória das forças externas seja nula, mas que também a somatória dos torques devido às forças externas seja nula. Isso significa o quê? Significa, se isso for zero, não há variação do momento linear, nem variação do momento angular. Condição de equilíbrio, e de novo, frisando que, quando ainda por cima P e L são nulos, nós temos o equilíbrio estático. Se nós pensarmos, como em vários problemas, exemplos que nós vamos discutir aqui, as forças são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, então a gente pode colocar essas forças num plano XY, então nós temos que ter a componente x das forças, da somatória das componentes x das forças externas igual a zero, idem para y, e aí nós vamos ter o torque, né, em relação ao eixo perpendicular ao plano. Suponham que a tela agora é o plano xy, o torque em relação a esse eixo, nulo também. E o centro de gravidade? Lembra só, o corpo ele é rígido, ou seja, as diversas partes do corpo guardam sempre as mesmas coordenadas em relação às outras. Aí, se nós pensarmos num objeto qualquer, sob a ação da força-peso, onde que nós vamos pensar que essa força-peso está atuando? Vocês já viram isso, né? Que anteriormente consideramos que a força total que atua em um corpo rígido, devido à gravidade, poderia ser substituída por uma força única, força-peso, atuando no centro de massa do corpo de massa total m. Tá? E o torque da força-peso em cada elemento de um corpo rígido, dividir o corpo rígido em I elementos,
é dado por essa expressão para cada I elemento. Eu posso reescrever dessa forma, é simples. E como o G pode ser fatorado, eu posso colocar para fora da somatória, o que aparece aqui é simplesmente a massa vezes a coordenada do centro de massa. Então, se eu pensar agora ao equilibrar, por exemplo, essa minha vara de pesca aqui, opa, onde é o centro de gravidade dessa vara? Exatamente onde está meu dedo. Porque a força-peso, ou quase, a força-peso que atua sobre a vara é uma força que eu posso dizer que está sendo aplicada no centro de gravidade. E eu estou cancelando essa força com a força normal do meu dedo. Por outro lado, qual que é o torque devido à força-peso? É uma força aplicada, né? É o torque devido à força-peso aplicada no centro de gravidade. Torque é então o quê? Essa força vezes a coordenada do centro de massa em relação ao pivô em relação ao qual a vara está girando. Se esse pivô é exatamente no centro de massa, então esse RCM aí é zero, então o torque é nulo. Se eu colocar o dedo mais para cá, o que acontece? O centro de massa, obviamente, continua no mesmo lugar. Eu vou tentar aplicar uma força normal igual à força-peso, isso se equilibra, acontece que o torque aqui não vai ser nulo e a vara vai sofrer um movimento de rotação, ok? Muito bem. Como é que eu determino o centro de gravidade? Nós acabamos de determinar o centro de gravidade de um objeto linear aqui, que é essa vara de pesca. Agora, de um objeto mais complexo. Eu sustento esse objeto mais complexo no que a gente chama, num ponto que a gente chama de pivô. Esta linha vertical aqui representa um fio de prumo e o centro de massa vai estar ao longo desse prumo. Tá? Pergunta, esse objeto aqui está em equilíbrio? O que vocês acham? Em relação àquele ponto de apoio. Não, a densidade dele é uniforme, claro. A gente pode tentar reproduzir esse objeto aqui. E aí, é mais ou menos essa situação que eu tenho, correto? Isso aqui está em equilíbrio ou não? Se eu soltar, o que vai acontecer? Vai rodar um pouco. Então, aqui o centro de massa está ao longo desta linha aqui. Aí eu sustento esse objeto em torno de outro ponto, então o centro de massa vai estar ao longo dessa linha aqui, portanto vai estar na intersecção dessas duas. Se eu pendurar num outro ponto, então esta linha aqui vai cruzar exatamente no cruzamento das outras duas. Na animação em PowerPoint, simplesmente eu entorto isso aqui, ok? Então, assim a gente determina o centro de gravidade desse objeto. Agora, como é que os corpos se comportam estando sob a ação de uma força-peso e tendo um centro de gravidade? Então, nós podemos ver as três situações possíveis de equilíbrio nesse exemplo aqui, em que eu tenho uma lata qualquer, um cilíndrica, e eu tenho um peso, um bloquinho preso por dentro na lateral. Então, o que acontece aqui? O centro de massa, o centro da lata é esse O aqui. O centro de massa está um pouco abaixo. Porque faz parte desse corpo esse bloco, que puxa, entre aspas, o centro de massa para baixo. O que acontece se eu deslocar essa lata para o lado? Girar ela um pouco. O que acontece é que esse corpo é deslocado e sofre a ação de uma força ou torque no sentido contrário do deslocamento e volta para a posição de equilíbrio.
Por exemplo, se eu empurrar essa lata para lá, o que vai acontecer? Esse bloco aqui sobe nesse sentido aqui, correto? E aí vai aparecer um torque que vai puxar a lata de volta para a situação de equilíbrio. Neste caso aqui, eu coloquei diametralmente oposto ao primeiro bloco um outro bloco. E o centro de massa volta a estar no centro aqui. E aí esse corpo aí, então, as forças externas, no caso a força-peso, uma delas a força-peso, ela vai estar atuando no centro de massa. Tá? E o torque também. Tá ok? Então, o torque vai ser sempre nulo, porque o centro de massa, a lata gira em torno desse ponto O aí. E o torque está sendo, a força externa, a força-peso está sendo aplicada exatamente no centro de massa. Então isso aí não vai, o torque é zero. É mg vezes posição do centro de massa em relação ao ponto de giro, no caso é zero. Esse é o que a gente chama de equilíbrio indiferente. O equilíbrio independe do deslocamento. Eu empurro ela um pouquinho, ela vai ficar assim. Empurro, vai ficar assim, parada. Boa. Agora, o equilíbrio instável, que nós temos aqui, ó. O centro de massa está acima deste ponto aqui, que, em relação ao qual a lata gira. Se eu desviar essa lata um pouquinho para a direita, por exemplo, este bloco aqui vai estar deslocado aqui para a direita e vai aparecer, ó, o centro de massa se desloca para cá, vai aparecer o que? Um torque. E esse torque vai tender a fazer com que esse objeto se desloque na mesma direção do deslocamento inicial. Então ela vai se afastar da posição de equilíbrio. E esse é um equilíbrio instável, né? O corpo é deslocado e sofre a ação de uma força ou torque no mesmo sentido do deslocamento e não retornando à posição de equilíbrio. Ok? Então, esse é o objetivo de malabaristas, por exemplo, que tem aquela vara, né, para ajudar o equilíbrio, porque aqui, esse famoso pássaro aqui, que eu acho que todo mundo conhece, que é uma brincadeira que você pode fazer no almoço de domingo na família, pega 2 garfos, entrelaça com um palito de dente, e o que acontece é que o centro de massa aqui está em algum lugar aqui embaixo, tá, fora do corpo, que nem no caso do metro aqui que eu abri. E aí o que acontece? Se eu aplicar aqui, deslocar o centro de massa um pouco, o torque que vai aparecer, porque o centro de massa agora vai estar à minha esquerda, né? Ele vai fazer com que ele oscile de volta em direção à posição de equilíbrio. Como ele oscila para cá, aí vai aparecer um torque, vai tender a fazê-lo voltar sempre para a posição de equilíbrio e essa amplitude da oscilação vai diminuir. Aliás, oscilações nós vamos ver para frente durante esse semestre. Tá ok? Ou então, uma outra situação parecida, mais próximo do malabarismo, é aquela daquele brinquedo onde você tem um bonequinho numa rodinha, ele fica deslizando numa corda, assim, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um objeto aqui em cima, o centro de massa vai estar onde? Vai estar por aqui, assim, acima do ponto de equilíbrio aqui. Então, se eu fizer aqui a cordinha, posso ficar tentando aqui o quanto eu quiser. Isso aqui jamais vai ficar equilibrado, jamais vou conseguir fazer esse meu brinquedo aqui percorrer alguma distância sobre a corda. Porém, se eu deslocar o centro de massa para baixo do ponto de apoio, aí então eu posso brincar à vontade, quase. Veja só, por isso tem que ter um bom sulco também, né? Ele vai
Eu vou tentar uma terceira vez. Ah! O aparelho estava com defeito. Tinha que apertar melhor um parafuso. E aí a gente pode brincar à vontade. E se alguém chacoalhar para os lados aqui, também olha só, o torque que aparece lateralmente aqui, porque eu tirei da posição de equilíbrio, vai fazer com que ele oscile em torno da posição de equilíbrio, até que o atrito entre a roda e a corda faça com que a amplitude dessa oscilação chegue a zero. Ok? Bom, basicamente o que a gente tinha que aprender sobre equilíbrio era isso aqui. Só que a gente pode ver alguns exemplos. Um exemplo parecido com o nosso bloco sobre o plano inclinado, que é a Torre de Pisa, que vocês sabem que inclina, e aí ela tem uma altura de 55 metros, o diâmetro dela é de 7 metros, e esse deslocamento aqui, da parte de cima da torre, já é de 4,5 metros em relação à posição original. Ok? Quais seriam os valores de x e de θ, que é a inclinação, para a torre ficar prestes a cair? Ela ainda não está prestes a cair. Então, nós temos que transformar a Torre de Pisa num esquema que a gente possa entender um pouco melhor. Essa aqui é a base, cujo diâmetro é de 7 metros, a altura não está em escala, é de 55 metros, e eu já tenho um deslocamento x de 4,5 metros. Supondo a torre como uma estrutura homogênea, o centro de massa dela vai estar na metade da altura. Só que o centro de massa agora já se deslocou, aqui no caso da ilustração à direita. Esse deslocamento x', por semelhança aqui de triângulos, é a metade do deslocamento da parte superior, ou seja, 2,25 metros. Ok? Então, qual é a condição de estar prestes a cair? Lembrando do nosso bloco no plano inclinado. É quando esse centro de massa estiver aqui na margem da base. Ok? E aí, isto significa o quê? X' tem que ser igual ao raio da base da torre. Hoje em dia, esse deslocamento é de 2,25 metros. Logo, esse x' aqui tem que aumentar ainda de 1,25 metro, porque quando ele aumentar mais 1,25 metro esse deslocamento aqui, eu vou chegar a 3,5 metros. Tá? E x, portanto, lá em cima ainda tem que aumentar o dobro. Ok? E se eu pegar, então, esse deslocamento total de x aqui, que vai ter que ser de 7 metros, ou seja, o centro de massa vai estar exatamente na beira aqui do raio, 3,5 metros, o diâmetro são 7 metros, lembre-se, né? Vai corresponder a um ângulo cuja tangente, que é exatamente esse deslocamento aqui, dividido pela altura, é de aproximadamente 7,6 graus. Aí, certamente o problema real é mais complicado. Por quê? Porque essa torre não está solta sobre, sobre a superfície. Ela tem fundações. Tem um problema talvez também que antes que chegue essa inclinação, por problema de resistência de materiais, devido à força-peso de certas partes da torre, comecem a cair pedaços. Então é um problema complicado e não está mais liberado. 20 anos atrás ainda se podia subir na torre, hoje em dia já não se pode mais por questões de segurança. Exemplo 2. A barra de tamanho L, então a barra de tamanho L, e uma massa em forma de bloco aqui sobre essa barra, de massa 1,8 kg, se apoia em duas balanças. Aí, desculpa, e um bloco de massa 2,7 kg, não está em bloco, é a massa da barra que eu falei no início, se apoia na barra a 1/4 da distância da balança esquerda, como está o diagrama aqui. Quais as leituras nas balanças?
Então, é um exercício numérico e eu vou tentar generalizar isso um pouco na lousa aqui. Eu vou complicar um pouco esse problema numérico, cuja resposta eu já posso até adiantar. Eu tenho que fazer equilíbrio das forças, dos torques, ambos, né, somatórios têm que dar zero. Então eu tenho duas incógnitas, que é a força normal da balança da esquerda, a força normal da balança da direita. Tenho duas equações e eu encontro esse resultado numérico aqui. Agora, se nós generalizarmos esse problema, eu tenho aqui a minha barra, eu vou colocar uma balança aqui nesta extremidade e uma outra balança neste ponto aqui. O centro de massa da barra está aqui. E agora eu vou colocar um bloco. Ok? Cujo centro de massa está aqui. Okay? Então eu tenho... quais são as forças que aparecem aqui? Força normal da balança da direita, a força normal da balança da esquerda, a força-peso, lembre-se que eu aplico no centro de massa de cada corpo desta barra aqui, que eu agora vou chamar de M1, a massa dela, e a força-peso do bloco. Okay? Eu vou escolher como origem do meu problema, o pivô, ponto de pivô para esses problemas de equilíbrio, a balança da esquerda. Que dados eu ainda preciso para o meu problema aqui? O comprimento da barra é L. Okay? A distância da extremidade esquerda da barra, a balança da esquerda é D. E a distância desse bloco, o centro de massa dele, a balança da esquerda, o ponto de apoio aqui, é X. Okay? Isso significa aqui o seguinte, a leitura das balanças, ou seja, as forças normais, subíndice E, subíndice D, vão variar conforme a posição deste bloco aí. Tudo bem? Segunda coisa, como a balança da esquerda não está na extremidade da barra, dependendo das massas, eu posso colocar esse bloco à esquerda da balança da esquerda. Um problema bem um pouco mais genérico do que esse que nós vimos aí. Então, qual que é a solução disso aí? Primeiro, igualzinho como no exemplo numérico, a somatória de forças tem que ser igual a zero. Então, por um lado, ou melhor, por um sentido, y positivo, eu tenho as duas forças normais, e depois na mesma direção, no sentido contrário, as duas força-peso. Ok? A outra condição de equilíbrio é que a soma dos torques seja nula. Muito bem. Então eu escolhi aquele ponto azul como meu pivô, em relação ao qual eu vou analisar o problema. Isso significa, que eu vou colocar na linha de baixo aqui, o torque devido a ponto de apoio, a força normal da balança da esquerda, é a força normal vezes zero, que é a distância de aplicação dessa força em relação ao pivô. Ok? Não preciso me preocupar com isso aqui. O torque devido à força normal da balança da direita é igual a isso aí. A distância entre a balança da direita, onde a força normal devido a ela está sendo aplicada ao sistema, dista L menos D do meu pivô, correto? Muito bem. E agora, devido à força-peso, um torque no outro sentido da massa M1, que é a barra,
A distância do centro de massa dela a esse pivô é L sobre 2 menos D, correto? E ainda aqui embaixo, o torque devido à força-peso sobre o bloco vai ser a força-peso vezes x, que é a distância do centro de massa do bloco em relação ao pivô. Ok? Muito bem. Então, democraticamente, vamos ao outro lado. Eu tenho que isolar agora essas expressões para achar ND e NE. Mas eu só vou olhar agora o que me interessa, porque na primeira expressão, por exemplo, eu posso encontrar uma expressão que diz que NE vai ser igual a M1 mais M2G menos ND, ok? Ou eu posso isolar ND também, e aí eu resolvo a equação do torque, onde NE não entra, acho ND, substituo nessa expressão aqui, que eu estou reescrevendo a somatória das forças iguais a zero, eu acho NE. Mas muito bem. Agora, vamos pensar no seguinte. Eu quero deslocar esse bloco em cima da barra para que a situação esteja sempre em equilíbrio. Isso significa o seguinte: eu posso deslocá-lo à esquerda da balança da esquerda e o sistema continuar em equilíbrio? Alguém, pelo amor de Deus, me responda. Evidentemente que aqui, ó, o que aconteceu? Está fora de equilíbrio. Agora, se eu pendurar aqui uma massa em alguma posição, ele volta à posição de equilíbrio. Opa! Se eu tirar... Então, dependendo da massa da vara e do bloco, eu posso sim ainda ter uma condição de equilíbrio. Qual que é o limiar desse equilíbrio no problema? Essa situação, intuitivamente, vocês sabem que está em equilíbrio. Agora eu vou colocando o bloco mais para a esquerda, mais para a esquerda. Quando ele estiver em cima da balança da esquerda, ainda está em equilíbrio. Agora eu vou empurrar para mais para a esquerda ainda. Vai chegar um momento que a coisa vai desequilibrar. Como é que eu acho a posição do bloco? Qual que é a condição para a posição do bloco para isso sair de equilíbrio? Da balança da direita. Perfeito. Então eu tenho que analisar a seguinte situação. Eu tenho que olhar para a força normal da balança da direita na expressão para a somatória dos torques igual a zero e isolá-la para a condição igual a zero. Então eu tenho aqui, na verdade, essa expressão aqui. G1 é comum. E aí, dependendo do valor das massas, dependendo do valor de D, eu vou ter um x máximo que satisfaça essa condição aqui. Essa condição ela é satisfeita, né? Equilíbrio ainda é satisfeito, vou colocar limite ND igual a zero, se nós tivermos M1 L2 menos D mais M2X igual a zero. Nessa expressão aqui de cima, se D for igual a zero, o que significa que a balança da esquerda também está na outra extremidade da barra, eu vou ter que ND
vai ser igual a G sobre L, porque D é igual a 0, vezes M1, L sobre 2, mais M2, X. Então, percebam um limite simples disso aí. Se as massas M1 e M2 forem iguais, e se X tiver no centro da barra, então a força normal vai ser igual a mg. Então, a força-peso total vai ser 2mg, como tudo está no centro. Então, a balança da esquerda, a força normal é mg, a balança da direita é igual a mg. Tá ok? Agora, na situação geral, eu tenho esta situação aqui, ou seja, X é igual a M1 sobre M2 vezes D menos L2. E aí, então, nós podemos ver algumas coisas assim. Por exemplo, se D for igual a L2, ou seja, a balança da esquerda está embaixo do centro de massa da barra, eu vou ter que x é igual a 0, certo? Agora, se D for igual a L sobre 4, ou seja, estiver mais ou menos nessa posição que está desenhada, entre metade do caminho entre a extremidade da esquerda e o centro de massa, eu vou ter que x vai ser igual a menos M1 sobre M2 L sobre 4. Vou colocar aqui para cima para a gente enxergar melhor. Ops, piorou. Significa que o quão à esquerda esse bloco pode ser deslocado para o sistema ainda continuar em equilíbrio, vai depender da relação das massas. Vocês podem verificar depois, com calma, que, de fato, se as duas massas forem iguais, sim, eu consigo fazer com que esse x ser negativo é 1/4 do comprimento da barra e as coisas entram em equilíbrio. Tá, ok? Muito bem. E o terceiro exemplo que a gente é interessante colocar é o funcionamento do nosso bíceps. Né? Por exemplo, quando eu sustento uma massa e deixo ela em equilíbrio aqui, qual que é a força que o meu bíceps está realizando? Então, aqui é fácil, né? Mas enfim. Eu tenho, então, a força-peso deste livro aqui, em equilíbrio. O meu pivô é o cotovelo. E o bíceps está exercendo uma força de sustentação para cima, a uma certa distância x do pivô, que é o cotovelo. Os valores numéricos são esses aqui, ó. Esse tamanho aqui, a distância do centro de massa do livro que está apoiado na mão do sujeito aqui, está a 30 centímetros do cotovelo. O bíceps, ele é ligado aqui ao osso a 4 centímetros do cotovelo. E, bom, qual que é essa força que o bíceps tem que realizar? Para estar em equilíbrio, o torque em relação ao cotovelo tem que ser nulo. Senão, jogo o livro para cima ou cai o livro para baixo. Tem que estar em equilíbrio. Certo? Então, a força peso do livro tem que ser igual, tem que contrabalançar o torque devido à força do bíceps. Esqueci de falar aqui, que isso só complica um pouquinho o problema, mas muito pouco, é que nós desprezamos aqui a massa do braço. Ou seja, deve ser um livrão e tanto. Né? Significa que a força do bíceps é bem maior na razão tamanho do braço sobre o ponto de ligamento do bíceps
do que a força-peso do objeto, ok? Então, essa força feita pelo bíceps é muito maior que a força-peso, um fator 7,5. Né? Então, por exemplo, vocês podem tentar em casa com uma caixinha Tetra Pak cheia de leite, que vocês sabem que cuja massa é mais ou menos 1 kg, e tentar empilhando, até umas 3 ou 4, acho que dá. E daí vocês sabem que a força que o bíceps está fazendo é 7,5 vezes maior do que a força-peso daquilo que vocês estão equilibrando lá. A situação ideal para o bíceps seria, na verdade, que o bíceps estivesse preso aqui na mão. Mas aí seríamos seres muito esquisitos, né, com músculos para fora do corpo. Mas isto, tudo bem para guindastes, por exemplo, né, que tem que fazer trabalhos muito maiores.